A conversa começava assim, feidinho. Mas a história é essa, acho que é isso que vamos fazer. É um bocado E isso. depois, Ok. quando estiveres a Estou-me sentir tão chatear... Vítor Espadinha. Olha, obrigado por estarem aqui connosco. Nós estamos nesta história dos 40 anos de Delfins, no fundo, de 40 anos desde a edição do Eu tinha primeiro 5 single. na altura. Exatamente. Eu também, eu cantei, eu era tipo o Nuno Henrique da altura, era pequenino. Não era, não. Não, 84 até, mas 84... Ele com 15 anos já tinha a altura praticamente que tem eu cresci, agora. eu lembro que era muito bom no basquete no Liceu de São João de Estoril, porque era eu e o meu irmão ainda é mais alto que eu. Crescemos muito, 11, 12 anos, éramos umas torres, então... Muito depressa. Éramos ali uns O tipos... teu irmão era que mais ficavam alto da para- turma. É, ainda da é minha mais turma. alto que eu hoje. E então, comecei a cantar, não aos 6 anos de idade, como o Nuno Henrique, como os irmãos Feist, mas cedo. E, portanto, em 84, na altura, vamos para o estúdio logo no princípio do ano, para gravar O Vento Mudou. Ainda não havia nome Delfins, que é uma história engraçada. Isso é giro, não sei. Não havia nomes, nomes horríveis, até cavalos marinhos havia, como se fosse. Olha, cavalos marinhos. Mas depois sabíamos que era. Depois soubemos uma história na altura que nos pareceu estranha, que era o único macho que procriava no reino animal. E achámos, não vamos por aí. Cavalo Não vamos marinho. por aí. E então, 84 foi o primeiro Estávamos disco ali no estúdio de Passo de Arcos, da Valença a gravar O Vento Mudou e o Letras, e no intervalo, portanto, ela era sempre a tocar, aquilo era o taxímetro, não é? E era caro. Naquela altura os estúdios, aquilo estava sempre a contar. E trouxemos uns croquetes e umas coisas para petiscarmos. E foi nessa altura que o meu irmão, que na altura se tinha tornado nosso manager, mandou assim para o ar: vocês deviam chamar-se Delfins. É sério. Do nada. Do Não nada. nada, estávamos assim todos. Se calhar influenciado pelos É um cavalos marinhos. dilema, Por acaso. nós já tínhamos Fica a no mar, banda, não já é? ensaiámos desde 82. E tínhamos tido vários nomes hipotéticos, e depois tivemos um que era a Fanfarra, Fanfarra e fizemos. que ainda Fanfarra existiu, Ainda funcionou como existiu. grupo. Ainda Gosto funcionou de como Fanfarra, grupo. existiu durante Ainda deu algum um tempo. concerto ou outro. E era uma cena assim mais roca, não tem nada Sim, a ver mais com pesado. Delfins. Era uma coisa que eu já tenho dito isto, que muitos anos mais tarde, quando apareceram os Diabo na Cruz, eu disse: olha, o Fanfarra. Porque era cruzar a cena portuguesa, os ritmos, com rock e guitarras com distorção, e meio de clash, meio big Sim, country. sim. Nós andámos aquelas guitarras dos big country que soavam gaitas de foles, uma cena entre o popular e o rock, e era a Fanfarra. Sim, e até tínhamos coisas bem giras. por Só acaso. que um dia, olha, Pois, olha, tivemos lá a visita de um tubarão. o tubarão, Nós dentro éramos do os tubarão, delfins, ainda não éramos os delfins, mas foi lá o dedo de tubarão. que era na altura como se chamava o Pedro Ás Magalhães, Magalhães. do Corpo Diplomático, antes dos Heróis de Mar, dedos de Era tubarão. dedos de Era o tubarão. dedo de tubarão. Realmente, se olhaste para os dedos do aprender. Pedro, Esse não sabia. O ramalho era o Flash Gordon, não é? Flash Gordon, tinham todos nomes Tinham todos assim. assim um nome, um urubu, mas depois foi gira, o Pedro foi lá, portanto, convidámos para assistir um ensaio, e ele gostou muito, ouviu as canções todas, ouviu essas da Fanfarra, não é? E depois ouviu as que a gente estávamos a trabalhar na altura, que eram letras, a versão do Vento Mudou, já estávamos a tocar Uma que eu aquilo. adoro, que nunca gravámos, chamada Devoção, que é uma canção. E o Devoção Qualquer dia também, vamos- que E nunca não chegámos pensam a gravar gravar. isso? Nunca chegámos a gravar. não Aquilo é sei muito porquê. básico, mas é fixe, a letra é muito gira. A música era muito simples, mas foi isso que o Pedro gostou. Olhou para a nossa carinha, nós éramos todos novinhos, não é? Cascais e, E tal. vocês são de Cascais, não sei o quê, isto aqui é praia, não sei o quê. Vocês têm que fazer música pop. Depois, coisa de gente, tipo, estas são porreiras. Mas a gente já ia estas são para lá, boas. a gente já ia para lá. A gente de já qualquer estava a ir maneira. para lá, não é? Estas são porreiras, olha, façam mais que eu volto daqui a 6 meses. E aí apareceu a Casa da Quando Praia. voltou, gravámos. Ainda não. Ainda não. Aqui apareceu a versão do Vento Mudou, que Ok. lá está, também era uma coisa que era pouco comum para o banda de rock, e fez uma versão de uma canção do Festival da Canção. Mas era dos anos 60, era o Eduardo Nascimento, e o Vento Foi do ano do Mudou é uma Nascimento. das grandes canções da música Foi o ano do portuguesa. meu nascimento, que o Eduardo cantou. O Eduardo cantou. E é por isso que ele está a dizer, porque naquela altura, para nós, o Festival da Canção não era assim uma coisa Muito bem vista. Não era mesmo. Era muito ligeira, canção ligeira. Mas o Eduardo Nascimento, para nós, era uma exceção. Aquela quer dizer, interpretação dele, aquela vozeirona que ele tinha, Eu também acho que foi das mais era famosas. daquelas músicas que nós gostávamos mesmo. Que é isso, meio soul, não é? Aquela Sim, onda, sim, um sim, gajo Então cantar. quisemos fazer uma versão e o Miguel cantava aquilo bastante bem na altura já. Muito bem, lembro Mas perfeitamente. isso foram os nossos primeiros anos, não é? E eu queria agora saber um bocadinho. Alô? Oh meu Deus! Esta fotografia tem uma história, vocês nem imaginam. Opa, Estás mais devagarinho ali. isto foi em 1990, na Pronto. Figueira da Foz. Na Figueira. Não me digas que foi no Rally? Não, foi, no na, Raid não, dos não, foi Castelos. na volta a Portugal à vela, Ok. que demorou 3 semanas. E então neste dia os meus pais apareceram na Figueira da Foz, não sabiam nada de mim há 15 dias.
E como só havia telefone fixo, eu tinha este bajolo da RFM para fazer as minhas reportagens. Eles ouviram na rádio que íamos chegar à Figueira da Foz, meteram-se no carro de Santarém e foram à Figueira ter comigo. E estavam lá, neste momento, quando a fotografia foi tirada. Olha, Sentado no chão. Aqui nós já nos tínhamos conhecido, porque eu salvo erro, fizemos uma reportagem muito engraçada no Dia de Estudante da FIL. Pá, aí, Antes até... queres que eu conte? Conta. A primeira vez que eu vi os Delfins foi antes do Fórum Estudante. O Fórum Estudante terá sido em dezembro de 89. Antes disso, eu fui fazer uma reportagem para um programa de televisão que era o Haja Música. Eu era o repórter. Música. Sim, fazia os bastidores dos sim, concertos sim. e tinha até uma rubrica que era na Estrada Com, acompanhava desde a saída de Lisboa Olha que fixe. até ao final do concerto. E recordo de fazer um concerto vosso ao Teatro do Terço, no Porto. Sim. E pá, nem me lembro disso. E a agenda... Teatro do espera, Do terço. sim, não me lembro acho que já não desse existe. E então a agenda era fazer reportagem com os Delfins e depois tirámos umas imagens de concerto e tudo mais. Entretanto, chegámos à tarde e estava no palco a ensaiar a banda que ia fazer a primeira parte, que era a Cool Jazz Orchestra. Cool Jazz Orchestra com o Pedro Brunhosa. Sem óculos, não é? E eu achei tanta graça aquilo. Ok, Já me lembrei. Agora Fizemos umas imagens, e não só fizemos imagens, como depois entrevistei o Pedro Brunhosa, e que, segundo ele, terá sido a sua primeira entrevista em televisão. Olha Sem que óculos. fixe. Sem Sim, óculos. na altura ele não tinha ainda... Tinha lá a lamparinazinha na cabeça. Era, tocava contrabaixo. Exatamente, uma Tocava banda contrabaixo. fabulosa aquela. Eram os irmãos Barreiros. e tudo mais. Jazz funk, Era aquela uma hora. banda... Eu achei piada mostrar aquilo, e então fiz uma entrevista ao Pedro. Uma pequena entrevista que fiz também convosco, acho que com os dois, isso já não me recordo. Sim. Mas Mas isso será que é? 89? 89. Foi o primeiro concerto que eu vi dos Delfins. E depois vi em depois foi esse dezembro do Fórum- o do Fórum Estudante, em que nós Estudante. tínhamos lá um estúdio fabuloso da RFM, em que as pessoas se sentavam à volta do estúdio a ver-nos fazer os Da programas. entrevista. Eu na altura fazia o 10, 13, depois à noite havia concertos. E um dos concertos foram vocês. Aliás, há uma história muito engraçada que, para além de vocês, recordo-me, por exemplo, que foram os Chutes. Com outro nome. E os Chutes foram anunciados como Beijinhos e Parabéns. Beijinhos Porquê? e Parabéns, Primeiro porque foi o primeiro nome deles, não é? E depois porque Os era cavalos marinhos. para não criar... Não, os cavalos Quase marinhos. cavalos marinhos. anunciando chutes e pontapés num evento daqueles de Malta Nova e não sei o que, ia ser o caos. Ia ser o Então caos. anunciava-se beijinhos e parabéns e só aqueles que soubessem mesmo é que iam ver o concerto. fãs Foi loucura, mesmo. foi loucura. E foi loucura, eu Eu lembro lembro. perfeitamente do vosso concerto. Lembro Eu perfeitamente acho que do vosso correu muito bem, eu concerto. lembro que foi assim mesmo. Eu estava no palco de lado, em cima do palco, na parte lateral do palco, e foi aí que eu vi o concerto e lembro Boa perfeitamente. memória. Né? Imaginem o que teria sido o mundo com essas duas bandas. Cavalos Marinhos E beijinhos e parabéns. não é? Exatamente. Isto teria sido tudo diferente. Mas olha, tu, Zé, também... Uau. Também, Pá, ainda aqui, fumava ali. aqui é a Rádio Energia, não é? Exatamente. Isto é... Conta lá, isto foi o teu início da rádio Olha, ou já eu- fazias alguma coisa antes? Eu fazia antes. Na Piranha? Sim, na Rádio Piranha, em Santarém, foi anterior a isto. Isto aqui, nesta altura, eu estava na tropa, aquele cabelo é porque eu estava na tropa, e isto é uma tarde de sábado ou domingo, porque eu fiz a tropa em Santarém e depois, ao fim de semana, vinha a Lisboa fazer o programa. E isto é a Rádio Energia, que fazia parte do grupo da TSF, era a rádio jovem da TSF, eu próprio era um jovem também, inconsciente, ali com 2 maços de tabaco. E pronto, e do tempo, isto é de um tempo mágico da minha vida, é um tempo muito, muito especial. Eu lembro que a equipa da Rádio Energia, quem é que estava lá? Era o Sérgio Noronha também, não é? Sim, era o Sérgio Era, Noronha, o Miguel Quintão, o Augusto Miguel Seabra, Quintão, o José exatamente. Marinho, José enfim, Marinho. enfim, só lendas. Eu fui convidado pelo Sérgio Noronha para a Rádio Energia. E o no Nuno Santos, almoço. que era o diretor. Fui convidado porque fizemos um almoço na Caravela, que era um restaurante que havia ali no Chiado. E era um restaurante assim discreto, para não dar assim grande bandeira, não é? E foi o Sérgio Noronha, que foi o enviado pelo Nuno Santos, que na altura era o Nuno Santos o diretor, Era o qualquer diretor, coisa sim, sim. para me Onde é que aliciar, eram as para mudar. instalações disto? Na Avenida de Ceuta. Na Avenida de Ceuta. Pois, naquele edifício Sim, da FNAC. com vista para o FNAC Casal ar-condicionado. Ventoso. Sim. Vista para o Casal Ventoso. Sim. Onde foi a nossa agência. durante muitos anos, a União Lisboa. União Ah, ok, Lisboa. ok. Foi lá há muitos anos. Sim. Anos sim, 90 sim. era lá também. Pois Aquilo era, pois era. TSF, Exatamente, era a pois era, pois Energia, era. era a União Lisboa. Era vista para o Casal Ventoso. Exato. Os tempos bem hardcore do Casal Ventoso. Agora estão a voltar outra vez, parece-me que às vezes passo lá e aquilo está com um ambiente outra já vez. está outra vez. Está muito parecido com aquilo que era nos anos 90. É um revival, há sempre revivals. É mau. Comeback. Olha, e tu quando é que ouviste Delfins pela primeira vez? Quando é que eu ouvi Delfins pela primeira vez? Deve ter sido... Eu descobri os Delfins, o quê? Com a Baía de Cascais, eventualmente com a Baía de Cascais.
O primeiro concerto que eu ouvi dos Delfins já foi depois de os ter ouvido muito, ou seja, eu vejo Delfins só nos anos 90. Ok. Só no início dos anos 90, num concerto no Quenema, em Santarém. Um concerto, Gigante. nunca tinha visto tanta gente junta. Mas isso já foi na turnê do Saber Amar. Sim, Isso sim, foi sim. na- Isto é meados dos era anos 90, era uma talvez. feira, não era? Era a Aquela feira, agrícola. feira. Era a Feira de Ribatejo, Estavam talvez. 45, vendemos 45 mil Feira bilhetes. agrícola de Santarém, Não, não eu é? lembro, aquilo até tinha uma pista de corridas Sim, sim, de sim. cavalo, Sim, 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 qualquer, não é? Sim. Eu lembro que vendemos 45 mil bilhetes, foi o que nos disseram na altura, e aquilo era um mar Sim. de gente. Nunca eu tinha acho que visto uma coisa assim. é capaz de ser 97, Zé. Talvez. Eu acho que talvez. foi Eu não devo ter no visto. Saber primeiro Amar. semestre. Devo ter visto algum concerto antes disso, Pois, provavelmente. porque esse já era com, Mas- com os 11 em palco, que na altura éramos 11 músicos em palco, todos equipados com um equipamento feito Uma pelo equipa Nuno de Gama, futebol. um equipamento É verdade. com os nomes nas costas e os números Pois todo é. azul, por causa da cor azul, era um bocado isso. E então lembro que éramos 11, era trio de metais, o percussionista o Castora, o guitarrista 12 cordas, mais a Dora, era uma loucura. Agora com a Resistência já somos só 9, já é uma loucura, mas na altura esses 11... Mas agora lembro que era- lembrei-me de uma coisa. O meu primeiro contacto com os Delfins é uma história que eu estou a tentar construir na minha cabeça, Vai que esses que foi alguma coisa. no final dos anos 80. Eu ainda era miúdo, era um adolescente, e vim a Lisboa encontrar-me com o Luís Montes. E o Luís disse: "Epá, eu tenho que ir ali a Cascais, queres vir comigo?" Então fomos a Cascais, ele tinha que ir ao Tribunal de Cascais pagar uma multa. Eu lembro perfeitamente disto. Parámos no Tribunal de Cascais, ele pagou a multa e fomos almoçar. E às tantas, epá, aparece alguém de vocês que eu acho que foi o Fadigas. Talvez. Onde é que No foi o tribunal. almoço? Não era no Ai, no tribunal, onde é que foi foi o numa almoço? esplanada, algures em Cascais. E eu lembro-me de ter ido para casa maravilhado, epá, que dia incrível que eu tive hoje. Acabei por almoçar com... Eu acho que foi o Fadigas. Não... Esse foi lá no centro de Cascais. Sim, sim. Se calhar eles às Depende, vezes se tinha cabelo era o Fadigas, se não era o Parava- Sampaio. comprido, Se não era o Parava Sampaio. ali na zona. Sampaio ali não do- estava ainda nessa altura. Ai, não. Na Pois, rua, na rua foi direita, o- perto da rua direita, talvez. Sim, não. sim. Epá, pronto, esse, olha, Nós esse foi o meu ensaiávamos primeiro... aí Pronto. ao lado do Santini, portanto ele muitas vezes descia à rua, vinha cá abaixo às planadas. Exatamente. Olha, esse foi o meu primeiro contacto com os Delfins. E depois, pronto, Era e depois- normal apanhares ali a malta, aliás, quase o nosso escritório era ali na esplanada, que era uma croissanteria que havia lá na altura. Exatamente. E a gente sempre tínhamos um E break, croissanterias íamos estão para a na moda, croissanteria não foi? e os nossos Não foi amigos nos iam lá anos ter. Era 80. ponto de encontro ali. Muito giro. Pronto, olha, esse Depois foi o acabou meu por contacto e lembro-me de ter ido para casa entusiasmadíssimo com a ideia, pá, fui a Lisboa, tive com o Luís, mas já ir a Lisboa era um acontecimento. Claro. Mesmo, podes crer. Fui a Lisboa, estive com o Luís, encontrei o... Nós morávamos na província, não era muito longe, Exatamente, mas sim. não era Lisboa. Não é? Sim, Santarém na altura era mais longe do que é hoje. Exatamente. Era tudo muito mais longe. Pois é. Agora chegas de Santarém a Lisboa mais depressa do que Cascais a Lisboa. É, e Sim, depois sim, pensávamos, nós punhamos a nossa melhor roupa para vir a Lisboa. Sim, era não diferente. era? Sim. É verdade, é verdade. Meu pai vinha, nós Exatamente. vínhamos ao futebol ao domingo ver o Sporting. O meu pai vinha de fato e gravata. Nós somos os dois de Santarém, pois é essa. Quer é da dizer, o coincidência. Paulino não nasceu em Santarém, mas sim. Fui para lá muito mas novinho, com nasceu, 4 anos. sim. Então, cresceste lá e... eu recordo-me bem disso, era um acontecimento vir a Lisboa. Então, quando nós encontrávamos alguma figura pública, Hoje em dia não se vê ninguém de fato e gravata de futebol, é tudo com as camisolas do clube e os cascóis. não, mas como nós íamos para o camarote da empresa onde o meu pai trabalhava então e tal. pronto, já era havia ali- outro filme. Embora os camarotes não fossem o que são hoje, não tem nada a ver. Eram quadradinhos de cimento com 6 cadeiras de madeira. Mas tu chegas aqui à RFM em que ano? 97. Pronto, já nessa altura. 97. Já sei quem. É, Sim. é. Aliás, fiz os 25 anos agora, É, pá, recentemente. parabéns. Pá, Muito obrigado. A bodas de prata, não é? Tem sido muito obrigado. Tem sido um ano, tua. tem sido um ano épico porque fiz os 25 anos, fui também condecorado como membro da Ordem dos Da Ordem Delfins. dos também. Delfins. Já fez ao fim. Eu tenho aqui alguns a Essas fiz finas questão de condecoração. trazer. Estás salvo já, estás a Tentar aqui não salvo. estragar o Não microfone. trouxemos mais condecorações. Está aqui, tens de condecorar o Paulinho também. Tem, Está aqui a tem, minha claro. Também condecoração. merece. É, pá, sim senhor. Há provas disto no meu Instagram. Eu vi, deixa ver. Eu vi e aplaudi. Mas tu, Paulinho, já estás desde 80 e quê? E 8. 88. Entrei para a RFM em 88 88. lançámos nós o outro Estava, lado existe. exatamente, estava o outro lado existe a ser lançado na altura. Lembro Porque depois há Ficámos uma a série de saber que espetáculos. lançámos o primeiro álbum no ano em que formou a RFM. 86. E 87. 7. Foi. 1 de janeiro de Foi uma 87. Eu sei que saí de uma festa. Estamos sincronizados. Eu saí de uma festa para ir ouvir o primeiro minuto da RFM. É verdade. Ainda eu não sonhava vir trabalhar para cá, não é? Mas é incrível, é incrível.
Eu naquela rádio onde comecei, em Santarém, aquilo era no tempo aquele inverno, eu lembro perfeitamente. 88. É de 88. Lembro perfeitamente de passar a música aquele inverno, de passar uma versão longa que havia da bandeira. Sim, Carlos Maria E o Trindade. Maxi Single eu tenho esse Tinha Maxi Single. Eu tenho esse É a versão combate. Exatamente. E não se encontra em lado nenhum. E Eu nós tenho esse Maxi passávamos- Single, nós a estar em passávamos casa da minha Eu mãe. tenho alguns. também. Eu adorava aquela Tem um intro da vídeo, bandeira, que são para aí uns não 50 não segundos. Não está não está Aquela intro enorme. digitalizado. Só pois que não há ainda em digital. Digital. Quer dizer, não há no Eu tenho streaming. esse Maxi, Mas eu vai comprei esse haver, Maxi. vamos fazer isso. Sabe que a transição de algum catálogo dos primeiros anos dos Delfins para chegar aos distribuidores de streaming foi um processo muito negocial, muito complicado. Porque as editoras, pronto, que ainda têm certos princípios do antigamente e é difícil depois dizer, mas isto agora o mundo mudou, a indústria mudou, não faz sentido esse contrato que era para vinil e para cassetes ser válido para streaming. Não é? havia nessa E portanto altura. demorou, de qualquer modo, foi há bem pouco tempo que a Libertação e o outro lado existe, foram para o Finalmente. streaming, que nem sequer estavam lá ainda. Vocês sentem-se confortáveis com o streaming e as novas formas de consumir e ouvir música? Pá, quer Pá, dizer, eu compro muito vinil. e os meus filhos, por exemplo, não sabem, quer dizer, sabem, porque vêem discos de vinil lá em casa, mas não sabem o que é ter um vinil, nunca Pois, compraram eu nenhum. tenho um Nem Technics, CDs. 1200. Eles ouvem tudo no Consegui arranjar um telemóvel. Technics e liguei outro dia pela primeira vez. E o meu filho, mais velho, curiosamente, a dizer, eu não sabia que o leitor de vinil trabalhava. Eles dizem Leitor de vinil. É verdade. Há um público novo que consome vinil, mas é um público muito restrito. É uma coisa, mas os grupos e artistas, como sabes, fazem questão de terem vinil. O meu Mas filho António, mais novo, há gosta um muito culto de discos de vinil. colecionadores que compra Sim, sim. vinil, não é? A gente vê pelos espaços das FNACs, cada vez as montras Sim, há de cada vinis vez. a crescerem E os números- as montras dos os números CDs a mostram isso. diminuírem. Ontem vi Harry Styles, Billie Eilish. Os números mostram é, isso mesmo. Os discos mais vendidos de vinil neste momento são de artistas da nova geração. Pois. Não são os Já não vinis são os Dark Side of the Moon. Já não são. Esses ainda vendem muito quando São sai os Taylor o Swift da remaster. vida, os Harry Styles da vida, são os Claro. vinis mais E isso é vendidos. interessante. É muito interessante. Sabes que nós vamos lançar agora a Supostamente para o Natal, não é? a versão do vinil do Caminho da Felicidade, que nunca saiu, vai ser uma edição dupla, respeitando as capas originais, tivemos a rever os materiais todos, os textos que aquilo tinha para lá, e vai sair, porque foi lançado no auge do CD, Sim. e vendeu aqueles trilhões, não Na é? altura que os CDs é que era. E então nunca, já não saiu em vinil nos Eu anos lembro 90. que as companhias ganharam tanto dinheiro porque toda a gente que tinha o vinil dos clássicos do rock e do rock Foi comprar em progressivo, CD. foram todos comprar o CD, Sim. porque a publicidade é que Eu, o CD era por exemplo. melhor, tinha um leque de frequências muito se mais riscava. abrangente, não se riscava. Eu, por exemplo, aconteceu e tal, e então comprei tinha as CDs pessoas a de comprar vinis de discos vinil que já que tinha. tinham. Claro. Comprei Exato, imenso. exato. Comprei imenso. Venderam um fundo de catálogo assim. Não, é que eu já dei a volta, e não é pior, Paulina, é que eu já Já comprei voltaste vinis dos CDs que tinha comprado para substituir o primeiro edição de vinil. Eu vou querer ter uma aparelhagem. E umas cassetes, Eu não vou podias querer ter para uma ouvir no carro aparelhagem em também. casa em condições para poder ligar com dignamente aquele Sabes o Technics que é se que eu lá chegares a tenho em casa ao teu técnico E aí sim. e pôres a agulha Ah, pá, e tão ficar bom. com disponibilidade para ouvir aquele tão disco, bom, pelo menos o tão lado A, não é? Sim, sim. Que é diferente. Eu gosto muito de streaming, agora estamos a falar em off. Sim, eu consumo Opa, música de agora com streaming. o áudio 360 é uma outra experiência. Estava a ouvir o Space Oddity do Bowie com 360, aquela história do Atmos, do 3D de som. Pá, tu pões os headphones e nunca tinha ouvido aquela canção na minha vida assim, já ouvi milhares de vezes e é uma experiência que não voltas atrás, já não queres ouvir mais nada a não ser com o 360. Portanto, eu dou-me bem com o streaming, porque consumo e porque ando muito em viagens, em movimento Eu e consumo, a música eu acompanha-me, consumo, não é? sim, E gosto de estar a ler uma revista, também já no tablet, já raramente leio em papel, e ver logo bandas novas, discos, e ponho logo no telefone a tocar ao mesmo tempo que leio. Eu gosto muito de fazer isso. E, portanto, continuo a ouvir muita música, e eu acho que o digital a mim ajudou-me a ouvir mais. Agora mudou a indústria toda, mudou as regras do jogo, mudou tudo. Aliás, a rádio também mudou bastante, não é? Sim, a rádio, qualquer dia a rádio é uma componente do digital. Já não falta muito. Já não falta Mas muito. tu agora estás a fazer um programa de autor. Eu faço um programa de autor. Portanto, sim, voltaste ao mas Fernando, eu início. sinto-me um privilegiado. Acredita que sim. Voltaste ao início. Sim, Eu graças a lembro Deus. que antigamente era Eu só programas de sinto-me autor. privilegiado. Aliás, o mote do programa é vir ao disco e não toca ao mesmo. É giro, é giro. Giro. Não, mas ainda há pouco tempo, por acaso estava foi na SIC, tive lá um programa na SIC, daqueles programas de grande audiência, e a pessoa que faz o programa dizia-me, não, isto que nós sentimos aqui é que isto dia para dia vai decrescendo, em termos de audiência, em termos de receitas, portanto é uma indústria que eu acho que não se está a fazer, é o que aconteceu às editoras, não fizeram o que deviam ter feito para se adaptarem. Por exemplo, o streaming podia ser comandado
totalmente para as editoras, não é? As grandes editoras, os Big Four, podiam ter o seu próprio streaming, em vez de estarem a negociar com o Spotify ou com o Tidal ou com a Apple. E não o fizeram, mas podiam ter feito. Só que eles achavam que isso não vai acontecer. Acordaram tarde. E há uma analogia engraçada. No outro dia estava a ter uma conversa com um amigo meu americano, falar da importância do soccer, que é o nosso futebol, cada vez mais nos Estados Unidos, em contrapartida com o futebol americano. Que é lá aquele jogo que eles jogam lá só, quase. E embora tenha uma presença muito forte, obviamente tem, não é? A gente basta ver aqueles momentos musicais no meio do intervalo, não é? Do intervalo, não é? aquela loucura, e obviamente tem uma coisa. Mas eles comparavam do pessoal do futebol americano, dizer, isso, o soccer aqui, isso não é para já. Isso talvez no futuro, mas não é para já. Mas está a crescer. E eles não vão mudar, vão estar até ao fim a dizer, desde 94, não é para o já. Mundial foi nos Estados Unidos, precisamente para promover e até o futebol feminino soccer americano. Sim. E portanto, eu acho que quer música, quer rádio, quer TV, o próprio cinema, quer dizer, levou com a pancada, agora é a Netflix da vida, não é? E séries, que o pessoal vê mais, os grandes atores de cinema agora fazem séries e digamos que antes comprávamos o bolo, agora compramos a fatia, compramos a fatia, não é? Portanto é um consumo fatiado cada vez mais. Mas em tudo, televisão, de jornais, de rádio, música, eu acho que a tendência é essa, não há como invertê-la, pelo menos para já. Não há tempo para tanta coisa. Há tanta oferta, que a oferta não tem o tempo. Vida para tanta coisa. É a oferta. Não consegues sequer pensar, não é? Tens tudo à tua disposição com o streaming. E eu lembro de nós, quando éramos tão miúdos, rápido. esperávamos um mês. Não era? Íamos à discoteca, que é uma discoteca. Discoteca não é Quem nos está a ouvir não é uma discoteca para dançar, mas era onde se comprava discos na altura. Íamos lá ouvir Íamos lá reservar o disco dos Police que ia sair. Eu fiz isso com o do Dual Inglaterra, mas ainda não tinha saído de Portugal. E ficava lá reservado ou outro, e ficámos ali tipo 2, 3, 4 semanas à espera que viesse o disco. Em Santarém E tínhamos uma quem conseguia Freelux. ter o disco primeiro, que era uma coisa engraçada, quem tinha o disco primeiro, os outros iam lá à casa dele ouvir o disco. Isso é muito Iam todos, porque já tens o disco, e pá, vamos lá à tua casa. E sabes isso numa que fase boa, porque é antes do 25 de Abril, desculpa Paulinho, antes do 25 de Abril, tu tinhas que mandar vir discos de fora. Chegavam cá um ano depois. E mesmo nos anos 80, eu lembro-me, o meu... E muitas das prensagens portuguesas o meu Back in Black, mais de um ano a ser o Back in editado Black em da Portugal. ACDC é uma edição espanhola, que tem o ACDC em relevo e o Back in Black em relevo. E tens sorte de dizer Back in Black e não dizer de vuelta a edição negro. portuguesa não tinha. Mas falaste uma coisa muito engraçada, que eu já falei no meu programa, ainda hoje, ao dia que estamos aqui a conversar, falei nisso também, que foi... eu tenho uma rubrica chamada Lado B, que é o original e a versão, e uma versão. E por acaso hoje foi o Can't Take My Eyes Off You, Frankie Valli, e pus uma versão dos Boys Town Gang, uma versão na era pós-disco, e que lembro perfeitamente, e contei essa história, da primeira vez que eu vi esse disco foi em casa de um amigo. E fiz essa referência que nós íamos à casa dos amigos, juntávamos para ouvir os discos que não tínhamos. Exatamente. E depois trocávamos. Emprestava a uns, eles emprestavam a outros, e era um bocadinho assim que, bem, os miúdos que estão a ouvir isto hoje em dia eram malucos desse tipo. E não fumávamos, nem cigarros. Nessa altura o meu pai estava a trabalhar na NATO. Então, de X em X meses, ia a uma reunião numa capital da Europa. Então trazia discos. Levava uma lista do meu irmão e da minha irmã. Cada um escrevia 3 ou 3. E o meu pai lá ia às megastores, que já havia lá fora, cá não havia, né? E lá ele trazia os discos. E foi uma dessas viagens que ele trouxe um disco que se arrependeu para o resto da vida. Foi Nevermind the Bollocks, que nós recebemos esse disco, chegou cá a Portugal passado 2 ou 3 anos, né? E claro, quando começámos a pôr aquilo lá em casa, o meu pai gostava muito de música, tinha um sistema quadrifónico em casa. Ei, caramba. Então imagina aquilo, a arregaçar com Sex Pistols, abríamos as janelas, ouvia-se do bairro todo. E o pai também não via essa piada a próprio teor. Essa história dos nunca discos, devia ter trazido este disco. essa história dos discos virem de fora prolongou-se por uns aninhos. Eu lembro perfeitamente, na RFM era muito à frente na música, porque havia aqui uma pessoa que tinha um contacto com um piloto da British Airways que trazia os discos de Inglaterra e era o que nós passávamos em playlist. Sim, porque nós tínhamos playlist, mas tínhamos o caixote dos discos alinhados, com os discos alinhados, e a playlist era uma coisa escrita à mão. Mas claro. Só lá tinha uma grelha com as músicas que era categoria A, B e C, conforme a rotação em antena durante o dia, tudo muito organizadinho, atenção. E nós tínhamos que pôr uma cruzinha, hoje eu passei esta, o que vem a seguir já não podia passar aquela. Era o registro, ok. Exatamente. E então era eu que tinha o programa às 10, era o primeiro programa, o primeiro painel, que tinha playlist. Tudo. Não, tinha que levar sempre o caixote dos discos para baixo, era eu que carregava o caixote dos discos, punha no estúdio, e o último às 7 da tarde agarrava no caixote e levava o Então, caixote. nunca te aconteceu, eras tu que punhas o pick-up, não é? E enganaste na faixa? A coisa mais... Ou a faixa começar a saltar? 33, 45. A coisa mais palerma que me aconteceu parecido com isso foi numa sexta-feira santa,
A música, até na RFM era música... olha, era um Requiem de Mozart, em vinil. Sim. E de repente o supervisor de emissão, que na altura chamavam-se chefe de turno, o Armando Rodrigues, o nosso querido Armando Rodrigues, veio ter comigo, então, Paulino, porque aquilo não se falava. Não se falava. Era só coisa, na Sexta-feira Santa era só música, e música pesada, muito pesada. Boa, mas muito pesada. E então o Armando Rodrigues chega só para mim, Paulinho, então esse disco tem quanto tempo? Então não temos tempo de ir ali beber um café. E fomos à Benar beber um café. E o disco anda... Então fomos à Benar. Quando cheguei estava... No princípio, no passado para aí 2 minutos de música. Epá, querem acreditar que ninguém telefonou? Ninguém disse nada. Não, fazia parte. E o Armando diz, Paulinho, pronto, não faças mais nada, deixa estar a andar. Pensavam que era algum autor isso aconteceu, animalistas, não é? E já me aconteceu, tinha um colega assim um bocadinho ressaideado, que um dia estou eu para começar o programa às 10, tenho a música alinhada, e ele chega-se, ele era promotor de uma cantora, que eu não vou dizer quem é, e ele diz, não tens coragem de começares o programa com esta música. E tira-me o disco, estava alinhado, e entrou a meio, porque não tive tempo, estava a começar o programa. Passaste a meio da música. A meio da música que eu não queria passar. E pronto. Mas foi bom que assim ficou marcado. E a partir daí não me fez mais nenhuma, que eu trancava-lhe a porta. Eram aquelas coisas que aconteciam. Era um colega. Com os giradiscos. Eu fazia às vezes DJ nas nossas festas de garagem. Também eu. E depois quando apareceram os maxi singles eram 45 rotações. Não volta, o que acontecia é que esquecia-me de mudar a rotação. Isso acontecia tanto. Estava a lembrar disso. E acontecia tanto. E eu assim, uau, caralho. E acontecia tanto. Olha, um dos momentos, guardo, aqui é um bocadinho off-topic, um dos momentos engraçados Estava mais gordo. que tive convosco. Então, mas isto era sempre às quintas-feiras do Cozido, não é? Os nossos encontros no Chiado, quando a rádio ainda era lá, na Renascença, a RFM era uma universidade de muitos anos, onde nós no outro dia contámos aqui uma história engraçada. Há outras rádios atrás. Foi quando saiu, alguém falou da Casa da Praia, foste tu há bocadinho, não foi? A Casa da Praia, quando saiu, nós estávamos na Fundação Atlântica, que era uma editora independente, do Miguel Esteves Cardoso, do Pedro Aires, mas depois aquilo foi à falência, basicamente, e o catálogo ficou para a Valentino Carvalho. Mas o nosso disco ficou ali nem carne nem peixe, ou seja, ia ser distribuído pela Valentino Carvalho, pela EMI Valentino Carvalho, que depois mais tarde nos assinaria, mas não tinha trabalho de promoção nenhuma, nem de comunicação. E nós agarrámos nos discos, em envelope, e fomos nós pessoalmente para todas as rádios, tivemos um dia inteiro na Renascença, desde o programa 1º da manhã até o último da noite, a dar pessoalmente cada pessoas. E muito importante, era a canção que tinha ficado em último lugar no festival. de Casa da Praia. Eu tenho uma história muita gira com Ninguém isso. queria ouvir aquilo. Eu tenho uma história, mas querem acreditar nisto? Na altura, o festival tinha algum impacto e comentava-se depois. Eu chego à escola no dia a seguir, não no dia a seguir, não, na segunda-feira, e digo, a canção que eu mais gosto foi a que ficou em último. Começou-se tudo a rir e tu és maluco. E foi, mas digo-vos, com toda a minha sinceridade, foi 84. Não, 85. 85. Foi um ano depois. 85. Mas nesse ano a gente foi... Quem ganhou o festival nesse ano? Nós fomos E em segundo lugar ficou o Badá. Jorge Fernando. Fomos participar porque foi um ano em que não houve pré-concurso. Portanto, eram as editoras que escolhiam um artista do seu catálogo para irem à fase final diretos. E a Fundação Atlântica escolheu-nos a nós. Convenceu-nos, nós inicialmente não queríamos ir. Acreditem que eu gostei imenso. Mas convenceu-nos a ir e gostava do vosso mood. Eram 3 milhões de pessoas que viam o festival. Era muita audiência. Sim, na altura o país parava para ver o Festival da Canção. Sim, só via... O nosso Pedro Honório, que era o mestre cozinheiro. Para quem não está a ver em vídeo, temos aqui a contar a história que nós formámos um grupo, assim um bocado, como é que aconteceu? Nós formámos um grupo chamado, vamos lá aqui enquadrar. Temos de dar os créditos, eu acho que há Teresa Alás, porque eu acho que é ela que organiza isto desde o início. Mas eu é que dei a sugestão, que o Pedro era meu amigo e eu disse... Há um restaurante na Baixa, para quem não está a ver, só ouvir a versão áudio do podcast, há um restaurante na Baixa que fica na sede da Associação 25 de Abril, onde estão regularmente os capitães de Abril. Exatamente. E alguém que sabe, não sei se foste tu, Paulino, que há um chefe amigo teu que faz um cozido maravilhoso às quintas-feiras. Também era de Santarém. Também era cartaz. Do e então isto começou assim, olha, às quintas-feiras, lá ia, estava ali uma com o Olavo Bilac, começámos a ter visitas de amigos. E estas tertulias eram fabulosas, nós conseguimos, lá estamos nós aqui, com o Júlio também. Fazia parte do núcleo duro também. Eu com um cravo vermelho. É lá! Isto deve ter sido mesmo muito próximo do 25 de Abril. Todos estão com o cravo vermelho. E depois, já agora, convém dizer, sendo na Associação 25 de Abril, o nome foi a Teresa que criou, que era o PREC. Pronto, período de refeição em curso.
Cá está. E assistimos a coisas fantásticas lá. Mário Soares a dormir, por exemplo. O Mário Soares a dormir, o José Mário Branco. José Mário Branco José Mário foi tão interessante o que ele disse, não é? Vimos ali coisas inacreditáveis. Eram momentos muito, Mas muito vocês bons. resolveram vir para a buraca. Pronto. Também há aqui bom restaurante. Também se come bem aqui, mas Mas não é uma este coisa. Olha, Agora cá aí está, ele churrasqueira da buraca. Do Chiado para a buraca. Olha, posso dizer, estamos a ver uma foto do Paulino com o avental da churrasqueira aqui da buraca. Babete. Posso dizer que o Babete, que eu e o Fernando temos uma igual que tirámos aqui a semana passada. Foi exatamente. Mas Não, mas Churrasqueira da Buraca. chegámos lá e o homem não nos deu hipótese, chegou lá porque fomos Esta do Babete. fotografia foi a minha primeira ida à churrasqueira da buraca depois da pandemia. Eu tive ano e meio em casa. Não era necessário, mas eu gostava de lá estar e deixaram-me estar. E foi no dia em que voltei à Renascença, fez agora... E veste a garrafa toda ou foi só um bocadinho? Epá, já estava calor, acho que foi toda. Ali ainda estava no princípio. Não, isto é fresco. Paulino, há uma coisa que eu trouxe para ler, que por acaso nem sabia isto, mas acho que é extraordinário, que foi, houve um estudo da Holiday Inn, em que isto tem para aí 10 anos, 11 anos, não? Há 11 anos atrás. Estamos em 23, sim, sim. Pai, Para aí. 2011. Não, mais. Eu deixei isto, eu estava nas manhãs, eu deixei as manhãs em 2012. Então quer dizer, tu juntamente com a Cristina Ferreira e o Bocha, Eras foste o considerada a personalidade preferido. preferida dos portugueses com quem os portugueses gostariam de tomar um pequeno almoço. Isto é sabes- fantástico, isto é outro pá. nível. Sabes como é que isto foi Isto é mesmo. celebrado? Sabes como é que isto foi Isto é que é celebrado? surpresa. O chefe José Alexandre, que era o chefe mentor disto tudo, levou um bolo Não fales em bolos. Quer Com o dizer, meu fala- retrato. Uma história do bolo, temos aí uma com o meu história. retrato, com o meu retrato. Eu lembro, a camisa era uma camisa verde, da fotografia que ele foi buscar, e a camisa era feita de kiwis. Era um bolo gigante, um bolo enorme, comestível, engraçado. que nós comemos o Que bolo. engraçado. Para celebrar isto. Muito bom. Mas tu e os pratos não é só, obviamente, não é só na... És um tipo muito entusiasta, fazes trabalho muito DJing. Isto foi no UBI, em Mas Tavira. esta tua atividade foi sempre paralela à rádio, não é? Sim, há bocado o Fernando estava a dizer que punha música nas festas. tu Eu também. começaste assim. Eu fui assim que comecei. Era sempre eu. Não havia mais ninguém que conseguisse fazer aquilo. Com 2 pratos giradiscos, com 4 colunas, Exato. 2 de cada aparelhem, e nós fazíamos imensas festas assim. E era, pronto, Grandes as músicas festas, que cruzavam, enfim, sabe Deus, não é? Mas os grandes sucessos da atualidade estava lá tudo. E pronto, sim, foi desde aí. Isto foi na UBI, numa série do mês inteiro, que a Renascença fez Tavira? festas Renascença, sim. Em que eu fiz milhares de quilómetros neste ano. Porque eu estava em armação de pera de férias. Eu estava de férias. Então, à sexta-feira, vinhamos de armas e bagagens. Os putos, isto foi em 2009 ou 10, se não me engano. Os putos ainda eram pequeninos, vinhamos os 4 para um hotel para Tavira sexta-feira. Domingo voltámos para a armação. E só na última semana é que eu arranjei uma casa em Tavira e fiquei lá uma semana. Mas foi muito bom, isto foi muito bom. As Portanto, festas é uma renascenças. atividade que dá para continuar a dar prazer. Sim, continua a dar Festas, prazer. E não, terras. não dá só prazer. Dá, Pronto, dá dinheiro também. é um complemento de reforma. Aqui o contacto em rodapé. Exato. É um complemento de reforma. Não, Não, mas assim- diverte, acima de tudo diverte sim, passar música, acima de tudo não é? diverte. Acima de E tudo. como é que fazes? Tu vais já com uma ideia de playlist? Não, eu não tenho. Eu tenho Ou, playlists. ou escutas o público um bocadinho e É, se ele eu dança, não se tenho playlists. dança? Eu não tenho playlists. Pronto, Ou melhor, faz tenho bem. playlists, não tenho sets pré-feitos. Ok. Porque, e sobretudo nas festas grandes, onde estão milhares de pessoas à tua frente, epá, tu nunca sabes muito bem para onde é que aquilo dá, não é? Então tens que ler um bocadinho aquilo que está a acontecer à tua frente para ires mudando e adaptando. E ainda agora fiz uma para 100 advogados belgas. Uou. Vocês não estão bem a ver. Mas ainda acho por que cima- só mais. Não, tu não estás Só bem a mais. ver. Não, O que é que eles gostavam? É, não, espera, ainda por cima puseram uma mesa deste género na pista, o que eu vi logo que ia correr mal, nessas festas privadas, por isso é que e entretanto os tipos a virem de telemóvel a dizer-me o que é que queriam ouvir. Oh, e discos tal. fodidos, pá. discos Eu às fodidos. tantas acedia um, porque o cliente é que estava a pagar, acedia 2, acedia 3, e cada vez que eu passava uma música que eles queriam, ninguém dançava, que era a música que eles gostavam. Pois. Sabe só a quer pessoa dizer que pediu. Pronto, eu a partir de uma certa altura virei para um e disse, eu é que sou o disco jockey. Claro, não, mas tem que ser. Epá, e querem acreditar que a festa começou aí. Pois, tem que ser. É um trabalho de autor também, vamos lá ver. É Pronto, mesmo? então eu tenho as minhas playlists por estilos. Claro. Então vou gerindo depois a pista e felizmente tem corrido bem. Olha, eu agora que falaste de uma coisa que me lembra a minha primeira relação com a rádio. Miúdo, muito pequenino, pronto, havia grupos que eu gostava que era difícil encontrar cá os discos quando eles saíam. Já e agora eu dizer, ouvia a na Baía de rádio. Cascais passa lindamente nas festas. festas. Eu tenho, epá, Tem power, aquele som de anos é, 80, com é, aquela é, tarola. Pá, é, e tal. As pessoas gostam E então era na rádio que eu ia pedir os discos. Não, eram os discos pedidos, era quando o telefone toca, que é um Sim. programa da minha Epá, meninice. isso é mesmo Eu velhinho. estava a explicar isto a alguém, a um miúdo novo, e é muito Tinhas de estranho. dizer a frase. E então era uma frase publicitária que nós tínhamos de dizer, tipo, só faz Ambrósio os melhores para Queres a que eu sua explique às sala, e tal. pessoas que era assim? Explica lá. Gravava-se, a mulher me participou uma vez Ok. e pediu uma música chamada Quando o Telefone Chora.
Quando o telefone Não, chora. e o telefone chora. Eu estava a cantar quando o coração chora. Coração chora, vergonha. amor. E então aquilo Isso era é outro. à tarde dava um número de telefone, a pessoa ligava para lá, gravava-se, depois eles lá editavam. Mas era não sei o difícil quê. conseguir chamar. E, está certo, quando o telefone toca, faz favor, posso dizer a frase? Pode. Repousadinhos de Belém, quanto mais chupa, menos tem. Posso pedir o disco? Epá, era assim. E eu lembro dos singles dos Queen na altura que eu adorava, pá, We Are The Champions e Bicycle e o Somebody To Love. E eu ainda não tinha os discos, então estava ali a ligar, dizia a frase, era aquela cena fixe de ouvirmos a nossa voz a sair pelo aparelho da rádio, pelo transistor pequenino, e acho que, pronto, e depois tenho uma memória muito forte de E não ouvir... aconteceu eles não terem a música que tu querias. Não, tinham sempre. Tinham sempre. Vá lá. Sim. Ele podia sempre as mesmas. Exato, eu gostava. Mas tenho aquela memória também de ouvir muitas canções no pós-25 de Abril, muitas canções revolucionárias. Sim, muito. Uma gaivota voar. Então, essas todas, Miguel, aquilo era uma injeção. Vivesses tu em Santarém, em que se eu via a Rádio Ribatejo, só passava isso a seguir ao 25 de Abril. Eu lembro da minha mãe estar na cozinha a passar a ferro, por exemplo. Tenho isso muito presente E também. ter um rádio, era um Conian. Vai. Era um Conian, que a minha mãe ainda lá tem, se não funciona, mas tem. E estava em cima da mesa de cabilha da cozinha. Sim, essa música passava em E a memória que eu tenho, musical, a seguir ao 25 de Abril, é essa mesmo, das músicas que passavam. Mas sabes o que é que eu comecei a fazer? A seguir, nos anos seguintes ao 25 de Abril, havia sempre comemorações em Santarém. Claro. E eu ia ver os concertos todos porque eu adorava aquilo. Eu vi desde muito novo o Fausto, o Sérgio Godinho, o Jorge Palma, essa malta toda, o Vitorino, o Janita, porque eu ia ver, sem o meu pai saber, que o meu pai não me deixava ver esse espetáculo. Mas eu depois dava a volta a isso porque descobri em onda média a Radio Luxemburg. E a Radio Luxemburg passava Isso é uns muito à êxitos frente. pop. Também era ouvido. Pá, e então ouvia aquilo no quarto, punha a almofada por cima para ninguém saber e ficava ali a ouvir aquela. Eu adormecia a ouvir rádio. Eu tinha ouvia o E rádio, eu fazia, era igual. eu tinha o rádio na cabeceira da Eu cama. ouvia à noite a Radio Seis da noite, Luxemburg. Radio Luxemburg. Era uma das nossas inspirações. Eu ouvia o Paulo Estava a Fernando. começar. Eu ouvia o Paulo Fernando na Antena 1 à noite, bom. muitas vezes. Depois ouvia a cor do som do Rui Ora, agora Ora, estamos a ver está. a imagem de um bolo mítico, não é? Tu fizeste 46 anos Não, foste nesta altura? Tu é que fizeste 46 anos. Isto foi uma história. Nós estamos Queres a ver. contar assim rapidinho? Nós estamos a ver a imagem de um bolo que tem o símbolo mod que o Miguel gosta. E isto foi no dia de aniversário de Miguel, dos 46 anos, e lançavas uma música que era o Precioso. Precioso, foi o Precioso, primeiro single não é? do Sol, sim. O Precioso. Pronto, e eu fazia o programa da manhã com a Carla, o café da manhã, e convidámos o Miguel para ir lançar a música. Ou seja, Já vi o filme todo. isto é muito bom. Isto é, a Carla... Não, o Miguel ia lançar a música, íamos estrear a música e ao mesmo tempo decidimos também ter um bolo, já que ele também fazia E anos. dar uma prendinha, tal, uma de Fred Perry que me ofereceram. Exatamente. E então também encomendámos um bolo. Alguém ali numa pastelaria ali do, Que ele já falou, na do Benar, Chiado. pai, na Na Benar. Benar, foi na Benar, Sim, penso foi. eu. Sim. E alguém encomendou o bolo dizendo, olha, depois envio o bolo para a RFM ao cuidado do Zé Coimbra. Ao cuidado do Zé Coimbra. E alguém, não sei o que é que se perdeu pelo caminho, alguém decidiu escrever ao cuidado do Zé Coimbra no bolo. Ai de pasteleira que num bolo de anos põe ao cuidado ao do Zé cuidado Coimbra. do Zé Coimbra. Depois do código postal foi uma Não lembro a ninguém, mano. Isto é Esta muito história, bom. eu vou-vos dar aqui uma notícia, que esta história continua a viver. Isto foi há quantos anos? Isto foi há 10 anos? Isto foi em 2012. Pronto. Há 11 anos. Isto é há 11 Já anos. fez 11 anos e meio. Esta história continua a viver 11 anos depois, quase todos os dias. Porquê? Porque a Carla Rocha dá formações a empresas sobre comunicação interna e externa, e sobre os problemas que acontecem numa comunicação. E ela dá este exemplo, continua a dar este exemplo como uma isto é muito deficiência bom. na comunicação. E muito bem, não é? muito bem. Portanto, isto continua a viver nas empresas. Há muita gente que não ouviu isto em direto, mas E ouve esta história. porque depois houve a nossa surpresa de abrir a caixa do bolo e dar com aquilo. Né? Ficámos os dois a olhar para aquilo. Ficaram todos. O que é que aconteceu Essa aqui? história é inesquecível. Eu fiquei vermelho de vergonha. Não, vamos lá ver. Ficaste vermelho, mas É que nós depois é fomos- risada. Não, Fernando, mas é que fomos surpreendidos no ar Não, em foi- direto. foi no ar em direto. Nós estamos em ninguém- direto. ninguém te Eles acha, abrem a mas caixa para cantar os ninguém abriu a parabéns caixa. Sim. e ficamos em silêncio, rádio em silêncio, Sim. toda a gente a olhar para o bolo. Silêncio total, as pessoas em casa, o que é que Sim, aconteceu porque ali? ninguém Depois tinha tivemos aberto a que contar. caixa. Foi mesmo em Assim, direto. olha, mudei de nome, agora sou o Zé Coimbra. Olha, cuidado, Zé Zé, Coimbra. já falámos ali no Paulino e na sua grande paixão pelo DJing Sim. e por selecionar músicas. Esta história dos Friday Boys também foi um êxito, foi algo. Como é que isto está a ser, aconteceu? sim. Está a ser? Continua a ser uma outra. Hoje isto aparece porquê? Isto foi-nos pedido pelo Friday António, Boys. isto foi-nos pedido pelo António Mendes, a mim e ao Pedro Simões, 1 hora à sexta-feira, misturada.
E nós fomos construindo camadas em cima disto ao longo do tempo. Depois, passado pouco tempo, inventámos o nome, não tinha nome. Portanto, isto começa sem nome, começa só uma hora de música misturada. É melhor que Cavalos Marinhos, faz. Isto começou sem nome, à segunda semana é que inventámos o nome. Passado um mês, inventámos o Meu Boss é Fixe, que foi isso que enfim, catapultou a ideia de Friday Boys, que foi as empresas que vinham cá passar a manhã connosco, vieram empresas de todo o país e do estrangeiro, chegaram a vir pessoas de Espanha para estar aqui 50 minutos connosco. Isto foi das coisas mais épicas que eu fiz na rádio. Fiz uma coisa muito importante na minha vida, que foi o café da manhã. Sim, e não esqueço aqueles 10 anos que... E fizeste uma filha linda. Fomos líderes, fiz uma filha linda, mas isto na rádio foi das coisas que mais gozo me deu fazer, porque é um bocadinho aquilo que vocês sentem, se calhar, nos concertos, que é tocar e sentir a reação das pessoas na hora. Exato. E nós fazíamos isto às 10 da manhã em direto, o Pedro a misturar, eu a interagir com as pessoas e pessoas a vir de avião naquela manhã, do Porto, de Braga, do Algarve, da Corunha, e nós... só com uma única intenção de estarem connosco em estúdio. Isto é uma coisa, enfim, de estar ali. Era a minha hora semanal de suplício. Porque eu estava do outro lado da parede. Pois era. Ainda por cima, àquela hora, já agora continuas, àquela hora, nós tínhamos, ainda hoje existe, uma coisa que é um espaço de debate, que é o Visto de Fora, com dois jornalistas, o francês, o Olivier Bonamici e a Begonha, E eu gostava de ouvir. a debater os temas da semana e só Era assim, música de dança, era. Vocês passavam. É este Muito duelo bom. engraçado tudo agora na Renascença e do Zé Isto foi onde? Isto não estou a ver. Ah, Rock in Rio. Isso é Rock in Rio. Não sei Estás com cara de quem dormiu pouco. Eu acho que o Zé está bem ali com o vermelho, eu não sei como é que não estás de ver. Porque a Renascença é azul. O Zé tem o tapa-mocas, como a gente chamava nos anos 90. É o tapa-mocas, ele não tem. Mas olha, uma das coisas engraçadas aqui dos últimos tempos da RFM foi esta história da maior banda de todos os tempos. Sim. Eu fui o vosso Pronto, mandatário. exatamente, o vosso mandatário está aqui. Zé Coimbra, vota Delfins. Exatamente. Como é que foi esta experiência? Não, isto foi, eu escolhi... Claro que ganharam os chutes, mas se fosse Sim. melhor intérprete de fado de Portugal, também ganhava ganhava os chutes à mesma, não é? Sim, com todo o respeito pelos chutes, mas deviam ter ganho os Delfins. Pronto. Agora, isto foi genuíno e eu, enfim, pedi logo para ficar. Nós podíamos escolher a banda que queríamos defender e eu, enfim, pedi logo os Delfins. Porque, obrigado, de Zé, mais facto, uma porque de facto vez. eu considero que é a maior banda pop portuguesa, de sempre. Acompanhou-me a vida toda e continuo a gostar. Ou seja, quando fiz este trabalho de mandatário, estava a sair-me do coração, portanto era fácil, não é? Fixe. E foi muito giro. Também foste mandatário dos Celestes de Santarém. Dos Celestes de Santarém. E a dos Sim. Arrepiados. Eu só me envolvo com coisas Lá que tem. realmente me dizem alguma coisa. Foi um ano em que nós fomos por causa das Sete Delfins e Maravilhas. Celestes. Sim. O Zé era o padrinho dos Celestes, eu era o padrinho dos Arrepiados. Exatamente. Paulito. Das maravilhas da gastronomia. Da gastronomia. Tu estavas no outro dia no nosso concerto, Delfins Agora, 2023, no Douro, no Que Wine. brutalidade de concerto. E agora, lembrando daquele da Fórum Estudante, o que é que, passados estes anos todos, o que é que tu vês ainda em palco? Foi diferente, porque o vosso concerto do Fórum Estudante era um concerto encenado. Vocês tiveram ali uma fase da vossa vida que faziam uma os Delfins, encenação. era uma coisa mais Os encenada. Delfins, vocês estavam com aquelas... na altura de Ser Maior. Não foi na apresentação do Ser Maior que fomos Isso foi, todos... a RFM apresentou em Lisboa Ser Maior, na Trindade. Não, mas nós fizemos um jantar... No outro lado do rio. Não, fizemos um jantar numa cave no Bairro Alto, em que a seguir fomos para o concerto de Sculpt. Não sei se vocês foram. Foi Aqui em na apresentação. Alcântara. Foi na apresentação, na Gartejo. Sim. Foi uma apresentação de um disco vosso. Bom, mas isso não, mas, portanto, eu acho que não é comparável, porque vocês, na altura, os vossos concertos eram todos muito encenados, era uma espécie de... Vocês contavam Era uma um história, filme, não é? era um filme, sim. Vocês contavam uma história. E aquilo que se passou no Douro, eu já não vos vi há um tempo. Foi o Greatest Hits. Mas um Greatest Hits começou pela vida. Já vi muitos Greatest Hits, mas aquele soube Deve ter pela sido vida. tipo Rock in Rio, que eu também Que era, fiquei pá, maluco. era. Obviamente foi mais ou menos o Agora já género. está mais Adorei esse oleado. concerto, está mais oleado. O Rock in Rio foi o primeiro. uma coisa. Aliás, nós estávamos a transmitir o Foi concerto. uma hora. Estávamos a transmitir o concerto na Renascença. Uma hora e Eu preparei-me, não é? Como sempre, uma pessoa está a fazer rádio e está preparada. Para falar. Não consegui falar. Não conseguiste falar. Não dava tempo, não deu. Umas atrás das outras. Aquilo era umas atrás das Acabava outras. uma. Yeah. Bem, É mas one, two, muito, three, muito four. incrível, bora. incrível. Agora, publicamente, parabéns por isso, porque é uma versão de concerto que vocês vão fazer mais vezes, certamente. Muito bom. E vocês estão muito bons em palco a tocar. Vocês estão... E gosto daquele microfonezinho branco, o pezinho do microfone branco. Que já andou em vários palcos. Aquele Olha, glamour todo, estás a ver? já o emprestei Sim. algumas vezes. Muito British. Emprestei esse tripé para a Áurea, quando a Áurea foi ao Festival da Canção, e já emprestei para mais alguém também, porque não se encontra facilmente em Muito Portugal. bom, e há muito pessoas bom. que querem às tantas um tripé branco e Não, não há. visualmente então, um concerto vi simples, alugá-lo, muito mas bom, emprestei. muito bom.
E emprestei esse tripé. Não, e foi fixe. Mas olha, estamos a chegar Começámos aos... a tocar tarde, mas... Estamos a chegar Mas valeu a pena. a aproximar-nos do Altice Arena, onde vocês estão convidados. Sim, para ir. vamos lá estar. Pois temos que Eu tenho muitos convidados para antes da levar. festa, para a festa e para depois da e festa. temos Tenho um muitos alto convidados. Porque Aí uma surpresa, pós-concerto. Boa. Eu tenho amigos que mandam falar neste concerto há semanas que querem ir, está tudo maluco com isto. Portanto, vou precisar de muitos convites. Este não vai ser 1 hora de concerto, vai ser mais, obviamente. Sim. Vai ter algumas surpresas, vai ter algumas coisas interessantes que eu acho que se há uma razão para acontecer este espetáculo, são as canções. Não somos nós, tocar bem, são as canções, é para as canções. Continuam a passar na rádio. Tu próprio sabes que a Renascença continua a passar Lugar ao Sol e o Inverno de vez em quando e tal. Outras rádios passam muito até ao fim. Eu posso dizer que desde que foi anunciado em junho o Altice Arena, as passagens de Delfins em rádio duplicaram e andavam à volta para aí 120, 130 passagens por mês. O que é bom para o que não existe nada. Agora são 200 e tal. Desde a Escor Azul, o Sonho Teu, a Baía Cascais, a Caçador de Engata, a Bandeira, a Nossa Selvagem, passam, todas são muitas. E portanto, isto é a razão para a gente subir ao palco. E estar a celebrar os 40 anos de canções. E este concerto acontece aqui num tempo perfeito, que há aqui uma tempestade perfeita, que tem havido este regresso de todas estas bandas. E vocês aparecem aqui mesmo de fininho e muito bem, excelente. Vamos contar os dias para isto. Mesmo. Então vamos começar a contar agora os dias. Vamos lá. Bora lá. 1, 2, 3. Só grandes músicas.